Boa tarde, crianças! Muito bem, estamos aqui mais uma vez, mais um sábado para mais uma história. E eu queria saber, em primeiro lugar, começando pelo começo de tudo, se você prestou atenção na minha camisa que eu estava usando semana passada. Muito bem. Qual era? Exatamente, era uma camisa cor-de-rosa com amarelo e com ursinhos fofos. Que lindos são esses ursinhos, não são? Muito bem, presta atenção, cuidado para aquilo que vamos ver durante essa semana. Hoje eu não vou enrolar muito aqui porque nós temos uma história muito legal e para ajudar a contar essa história eu trouxe o meu chapéu e esse chapéu ajuda a fazer viagens mágicas, exatamente. Quando eu coloco esse chapéu e eu penso no lugar que eu quero ir, é para lá que eu vou para a gente contar a próxima história de Jesus. A respeito de quem ele diz que é. Lembra-se, nós falamos que Jesus é o pão da vida, nós falamos que Jesus é o caminho, nós falamos que Jesus é a luz do mundo e hoje nós queremos continuar estudando e para isso nós vamos fazer uma viagem. Vou trazer o meu chapéu e vamos para a nossa viagem. Opa! Olha aí, chegamos aonde nós queríamos na nossa história. Se você está aqui com a gente, então é porque você vai saber aonde o nosso chapéu nos levou para a nossa viagem. Vou tirar ele e depois eu ponho de volta. Nós estamos aqui para contar sobre mais um dessas palavras que Jesus usa sobre eu sou. E hoje nós vamos falar, estamos aqui e vamos falar sobre eu sou a videira verdadeira. Olha que legal, nós estamos aqui embaixo de um parreiral de uva, de uma videira, e é sobre isso que nós vamos querer falar. Essa história se encontra no Evangelho de João, capítulo 15. Muito legal que Jesus ele usa essa figura, esse símbolo, essa metáfora da videira, porque antigamente o povo de Deus, o povo de Israel, no Antigo Testamento, era chamado de a videira de Deus. Isso mesmo. A videira é uma árvore muito bonita, né? Não é verdade? E a uva é uma fruta totalmente inconfundível. Né? Quando a gente vê uma uva, a gente sabe que é uma uva. Às vezes a gente vê uma laranja, pensa que é o limão. Às vezes vê um limão, pensa que é uma bergamota. Mas a uva não tem como a gente não saber. E a uva, ela também é uma fruta que ela precisa ser plantada num morro. Vocês podem ver que aqui nosso terreno está inclinado. E ela precisa de muito sol e também de frio. Por isso que Deus usa a videira para falar do povo de Israel, porque Jerusalém, que é a cidade principal de Israel, ela é num morro. Então lá é um lugar onde tem muita uva. E Deus então fala que Israel seria a videira. Mas daí Jesus ele fala assim, não, Israel não vai ser a videira, quem é a videira sou eu. Porque Deus tinha um propósito com o povo de Israel, que era que através da maneira como esse povo vivia, as outras nações, os outros povos, nos outros países, eles viriam como esse povo se relacionava com Deus e como Deus cuidava do povo de Israel e eles queriam ser como Israel. Mas na verdade isso não aconteceu. Por isso que Jesus ele fala que ele é a videira. E Jesus começa falando lá no capítulo 15, verso 1, ele diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Então aqui Jesus começa dizendo, olha, nós vamos ter uma ideia aqui que a videira é essa aqui, que parece não é uma árvore, é um arbusto, esse grosso, estão vendo aqui. E aí Jesus fala, olha, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Então nós queremos ver um pouquinho qual é o significado da videira, de Deus ser o agricultor e quem nós somos nessa história. E Jesus diz, olha, eu sou a videira, né? A videira é essa planta e ela dá vida para os ramos, para os galhos, para as flores, para os frutos. E assim também Jesus disse que ele seria na nossa vida, que através de estarmos ligados a Jesus, na videira verdadeira, nós teremos vida.
nós teríamos, Jesus daria da sua vida pela nossa vida. É interessante porque quando nós convidamos Jesus para morar na nossa vida, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo, ele vem morar em nós, mora dentro do nosso coração, o próprio Deus mora dentro do nosso coração. Lá em Gálatas capítulo 2, verso 20, diz o seguinte: nós fomos crucificados com Jesus, assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo Jesus que vive em mim. Então Jesus, quando ele diz que ele é a videira verdadeira, ele está dizendo, olha, eu sou a videira, eu sou esse ramo, eu sou essa árvore, eu sou esse arbusto, e quem estiver ligado em mim continuará tendo vida. Né? E nós podemos ver que Jesus continua essa história e ele fala lá no versículo 4 e no versículo 5, ele diz o seguinte: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. O que Jesus está dizendo? Ele é a videira, ele é a parte principal, ele é a árvore propriamente dita, ele é o arbusto, ele é da onde nasce a vida, onde está ligado à terra, e nós somos os ramos, esses galhos, da onde nascem os frutos. Mas é muito interessante de nós entendermos que a vida vem de Jesus. E nós somos os ramos que, se nós permanecermos unidos, se nós permanecermos vinculados, se nós permanecermos juntos, ligados a Jesus, aí virá a fonte da nossa vida, virá a fonte da onde vai nascer os frutos na nossa vida, né? E quando nós recebemos essa vida de Jesus, o que acontece com os ramos? Os ramos crescem e depois que eles crescem, eles produzem as frutas, né? E sem Jesus nós não podemos ter nenhum tipo de fruto. Sem Jesus nós não vamos dar nenhum tipo de fruto, nós não vamos frutificar, né? E quem se afasta de Jesus vai virar um galho seco. Esse galho aqui, ó, é um galho que saiu da videira e, portanto, ele secou. Não tem mais vida, não pode dar mais fruto, não acontece nada. E aí nós continuamos falando que Jesus fala que ele é a videira, nós somos os galhos e Deus é o agricultor. Lá no verso 13 fala o seguinte: no verso 1 diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. O que faz um agricultor com a videira? Ele prepara o solo, o agricultor molha, ele cuida da planta, ele tira as cascas, essa casca seca aqui, ó, ela só fica com os fungos, então ele precisa limpar essa casca para tirar o fungo. E a uva é uma fruta que dá muito trabalho, porque tem que esticar os ramos, tá vendo aqui, ó? São arames, você precisa limpar a fruta, deixar cada cachinho aqui pendurado. E Deus é assim na nossa vida, Ele cuida da nossa vida. Ele tira essas cascas secas, Ele tira as folhas que estão secas, murchas, ó, que são os pecados na nossa vida. Ele vai tirando aquilo que nos atrapalha de a gente dar frutos, Ele vai tirando o pecado da nossa vida, Ele vai tirando as nossas manias, Ele vai mudando a nossa personalidade, o nosso caráter, para que a gente possa produzir frutos. Eu escolhi essa videira aqui para vocês verem que aqui tem um galho, ó. Tá vendo esse galho aqui? Esse galho aqui, ele não serve para nada, ele tem que ser tirado fora, ele não vai dar frutos. Ele vai ter que ser arrancado, porque o fruto vai nascer dos galhos aqui de cima. Então o que o agricultor faz? O agricultor vai cortar esse galho para que pudesse dar frutas aqui. Assim Deus também faz na nossa vida. Ele tira as coisas que nos atrapalham de a gente poder demonstrar os frutos que Jesus produz na nossa vida.
E quais são esses frutos que nós produzimos? Veja, no verso 8 até 10 fala o seguinte: quando vocês produzirem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que vocês são meus discípulos de verdade. Eu os amarei como meu Pai me amou e permaneço no meu amor quando vocês obedecerem os meus mandamentos. Permaneçam no meu amor assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor deles. A maneira pelo qual as pessoas vão perceber que Deus é o agricultor da nossa vida, que nós somos os ramos, os galhos da videira que é Jesus, é através do amor e através dos frutos. Os frutos que falam lá em Gálatas, capítulo 4, verso 22 e 23, que nós vamos ver depois, que é o amor, a paciência, a mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade, que são as características do próprio Deus, da qual, se nós permanecermos juntos com Jesus, nós vamos frutificar, nós vamos dar essas qualidades, nós vamos ter essas virtudes e essas características na nossa vida. Portanto, se nós permanecermos amigos de Jesus, se nós permanecermos ligados a Jesus, a nossa vida vai ser uma vida que vai produzir amor como Deus produz amor. A nossa vida vai produzir os frutos do Espírito, que são aqueles que eu falei. Então, quando Jesus diz que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, significa que Jesus quer que a gente dê os frutos conforme Ele dá na nossa vida. O que eu quero dizer? Um pé de laranja dá laranja, um pé de limão dá limão, um pé de banana dá banana e uma videira dá uva. Jesus está dizendo o seguinte, que nós vamos dar a fruta daquilo que nós estivermos ligados. Se nós estivermos juntos com alguém que só pensa o mal, que alguém que só faz o mal, que alguém que só maquina o mal, nós vamos ser pessoas más. Mas se nós ficarmos ligados em Jesus, que ama, que tem misericórdia, compaixão, paz, bondade, esses são os frutos que nós vamos produzir na nossa vida. Portanto, Jesus fala que Ele tem alegria porque Ele já não nos chama mais de servos, mas Ele nos chama de amigos. Verso 15, agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que meu Pai disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Você e eu fomos escolhidos por Jesus para darmos frutos, frutos que representam a verdade e o amor de Deus em nossa própria vida. Quando Jesus diz que Ele é a videira e nós somos os ramos, Jesus está nos convidando para a gente produzir esses mesmos frutos que Ele produz na vida. E quando as pessoas olharem para a nossa vida, elas vão reconhecer que nós somos amigos de Jesus, porque eles vão ver essas características de Jesus em nossa vida. Vamos voltar para casa, vamos voltar para o nosso lugar, pegar o meu chapéu e vamos embora. Muito bem, estamos de volta. Muito legal, não? Gostaram da nossa viagem, para onde nós fomos, o que nós fomos fazer? Vimos hoje sobre Jesus dizendo que Ele é a videira verdadeira. Isso mesmo. Assim como Jesus é uma videira e nós somos os galhos, os ramos e ficamos presos, conectados em Jesus. Assim como um amigo fica bem pertinho do amigo, assim Jesus quer caminhar conosco. Vamos agradecer a Jesus e agradecer a Deus por essa tarde maravilhosa, por essa bonita história que nós ouvimos hoje. Obrigado, Jesus, porque o Senhor pode ser a videira, aquilo que nos dá a vida. Nós podemos dar frutos, e frutos é aquilo que está dentro do nosso coração. E o Senhor quer encher o nosso coração de alegria, de paz, de esperança, de bondade. Nos ajude, Senhor, a ficarmos bem próximos de Ti, para sermos Teus amigos, bem queridos, bem pertos, para a gente mostrar o amor que nós temos por Ti através das nossas vidas, Senhor. Assim te pedimos no nome de Jesus. Amém.
Amém? Amém. Crianças, hoje a nossa atividade vai ser o seguinte, nós vamos fazer uma arvorezinha, na qual nós vamos lembrar dos frutos do fruto do Espírito, está lá em Gálatas capítulo 4, 22 e 23, aqui está o texto do lado, você pode conferir aqui, e aí você pode conferir na sua Bíblia também. Nós vamos fazer uma pequena árvore, essa árvore nós vamos fazer com, aqui, um pequeno galho seco, um galinho seco, você pega aí, agora é outono, tem galho seco, muito galho seco, as árvores estão secando por causa do inverno, você pega um galinho, e eu peguei aqui uma garrafinha para colocar, usar de suporte aqui, certo? E aí, porque daí ele para de pé, tá vendo? E aí nós vamos colocar nesse galho, nós vamos colocar folhas. Agora, como é outono, tem muita folha no chão, muita folha bonita. Esse aqui eu peguei do pé de caqui aqui de casa, e para cada folha eu vou escrever um fruto do Espírito. Ó, aqui tá paciência, e aí eu coloquei um barbantezinho, veja que fofo que fica. Pendurei. Você pode fazer ou com folha ou pode fazer de papel, que nem eu fiz aqui, ó, fidelidade, também fiz de papel. É uma opção, mas eu acho que fica muito mais legal fazer com folha, a gente sair no jardim, catar as folhas, sair na rua, pegar as folhas, pede para o pai, para o vô, para a avó, ó, e aí para cada um dos frutos do Espírito você vai colocar na arvorezinha aqui e pendurar. Você pode, se você não souber o significado da palavra, o que é bem possível, porque também tem palavra muito complicada que às vezes a gente não sabe o significado, você pode procurar no dicionário e escrever atrás da folha o significado. Vai ser bem bacana, você vê o que é bondade. Olha como é que ficou a nossa árvore. Aí você pode colocar no seu quarto para lembrar dos frutos do Espírito, pode colocar na sala. Veja um lugar que você acha bem bonito para colocar a nossa árvore, que lembra, esse galinho seco lembra que nós precisamos estar ligados em Jesus. E as folhas lembram cada um desse fruto do Espírito que Jesus quer colocar dentro do nosso coração. Tá bom? Fica aí, até semana que vem. Um beijo, até logo.